Acho que ele veio aqui. Graça e paz, gente. Todos que já estão aqui. Deus abençoe a sua vida. Você que já entrou, graça e paz, David. E aí, cadê o baby? Um beijo nele. Você que já entrou, seja bem-vindo. Você que tá aqui já vai logo enviando aqui no aviãozinho para alguém participar. Hoje, como eu falei, né, nos meus stories, a convidada sou eu. Gente, eu tô achando a minha boca super estranha nesse filtro. Parece assim que eu fiz um negócio, ficou, sei lá. Mas eu não vou trocar ele, vai ficar esse mesmo. E você que tá aqui, muito obrigado por já estar aqui. Compartilhe essa live com os seus contatos, chama as pessoas pra vir. Como eu falei hoje nos meus stories, eu falei que hoje a convidada especial seria eu, né? Então, eu disse assim, eu quero ver quem é que vai estar lá me assistindo, né? Quem é que vai me dar esse ibope. E obrigada a você que já tá aqui. E se você quiser colocar alguma coisa nos comentários, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser botar algo em exposição, fique à vontade para esse momento. Como eu coloquei hoje na postagem, né? Hoje nós vamos falar sobre a estação do medo. E a gente sabe, gente, que num período em que nós estamos vivendo, né? E a gente já colocou aí, bem-vindo a essa nova estação. A gente já sabe que num período como esse em que nós estamos vivendo, é um período muito comum, onde as pessoas estão tendo medo, né, de tudo que tem acontecido. Eu tenho recebido inúmeras mensagens, tanto em todas as minhas redes sociais, de pessoas dizendo, pastora, me ajuda, pastora, ora por mim, pastora, eu não sei o que vai acontecer. Ontem mesmo, quando nós terminamos a live, uma pessoa me enviou uma mensagem, né, no meu privado, e colocou assim, pastora, eu tô entrando em pânico, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de algo pra minha vida, porque tá demais, e essa pessoa já tá desenvolvendo síndrome do pânico devido a tudo isso que tem acontecido. Então, nós estamos vendo que a humanidade ela não está só doente por causa do coronavírus, né? Nós estamos vendo que a humanidade também está passando por um momento de crise, de várias crises do medo, de ansiedade, síndrome do pânico, e tantas outras coisas que estão sendo desencadeadas por conta do período em que nós estamos vivendo hoje. E eu quero dizer para você que me assiste nessa noite, que você precisa ativar um modo que nós vamos falar hoje aqui, que se chama modo fé na nossa vida. Nós precisamos entender que na nossa vida várias coisas vão acontecer, nós vamos passar por muitas situações. Gente, nós estamos vivendo sim um tempo muito difícil, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, eu não sei como você está na sua casa, eu não sei como tem estado os seus dias, mas eu quero liberar uma palavra profética hoje aqui pra você. Eu quero dizer pra você nessa noite que está me ouvindo e você que depois vai estar ouvindo essa live, que o Senhor está aí, mas você precisa ativar o seu modo fé. E eu queria que nesse momento, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, se você tiver com a caneta na mão, se você for anotar isso, gente... Por que estação do medo? Primeiro, porque bem-vindo à sua nova estação, né? Muita gente aqui me acompanha, algumas pessoas são mais próximas, outras não. Mas um dia eu passando por uma crise muito grande na minha vida, uma crise existencial, uma crise do fundo do poço, de uma depressão profunda, por uma situação que eu havia vivido, por eu achar que aquele ia destruir a minha vida, o meu ministério, tudo. Eu estava literalmente na caverna mesmo. Eu desenvolvi várias coisas, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha ansiedade, eu passei por muitos processos difíceis.
E aí você pode olhar aqui e dizer assim, mas pastora, a senhora passou por isso? Como assim? A senhora é uma pastora? Pois é, queridos, eu estou aqui para lhe dizer que como pastora nós não estamos imunes a nada nessa vida. Como pastoras e pastores nós passamos por muitas situações, mas um dia eu entendi que todo aquele processo de Deus na minha vida era para que eu entendesse algo que eu estava passando, para que eu entendesse que depois Deus ia me colocar no caminho de pessoas para liberar palavras proféticas para essas pessoas. E eu vivi aquela palavra que o Senhor diz, hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas vai chegar um momento que você vai entender. E num momento desse, de crises existenciais que eu estava vivendo, eu fui orar a Deus, eu recebi um convite de uma amiga e eu fui para o monte para orar. E quando eu estava ali orando, Deus me deu uma visão e eu via uma árvore, mas uma árvore totalmente seca, com as suas folhas totalmente caídas. E eu dizia, Senhor, eu tô aqui pedindo socorro, ajuda, o Senhor me dá essa visão. E o Senhor falou ao meu ouvido, você é como essa árvore, você está como essa árvore. E eu, naquele momento, queridos, naquele momento quando o Senhor falou aquilo pra mim, o Senhor disse assim, abre os seus olhos. Quando eu abri os meus olhos, que eu olhei, eu vi folhas secas ao meu redor. E quando essas folhas secas estavam ao meu redor, o Senhor começou a falar, você está como essa árvore seca, suas folhas caíram, mais um processo que você vai precisar passar. E foi quando eu ouvi nitidamente o Espírito Santo de Deus dizendo ao meu coração, bem-vinda à sua nova estação. E foi quando o Senhor disse para mim, as suas folhas caíram, a sua árvore secou, mas ainda há esperança para você. O tempo que você está vivendo hoje não determina o seu futuro. E quando Deus bradou aquilo dentro do meu coração, eu entendi, queridos, que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo na nossa vida é passageiro, nós vamos passar por vales, nós vamos viver montanhas, e eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso para você. Tudo passa, acredite, tudo na nossa vida tem uma fase. Há processos que se iniciam para outros começar. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas eu venho como boca de Deus hoje, através dessa live, te dizer, tudo passa. Quando Deus falou isso para mim foi em maio de 2019, exatamente no dia 11 de maio de 2019. E Hoje é dia 22 de abril de 2020. Nós não estamos vivendo o melhor momento do ano, mas eu tenho a convicção de que a pessoa que estava lá naquele passado, Deus tratou, me resgatou para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo essa mensagem. Teve alguém que colocou aqui, pastora, faz exatamente 1 ano que faço tratamento de ansiedade e pânico. Isso é muito importante, queridos. Existem coisas para, assim, se você passa por isso, procure ajuda. Eu não tinha condições. E eu dizia, Senhor, eu não tenho condições. Eu estou no fundo do poço. E queridos, o meu grito de socorro foi dentro daquele monte. Eu gritava, literalmente. A chuva caía. E foi algo tão profético. Porque caía uma chuva naquele momento. E Deus dizendo para mim, eu estou regando as suas raízes. Calma, porque você vai florescer. Queridos, naquele dia eu senti o Espírito Santo de Deus tocando a minha vida e me levantando de novo e dizendo, ei filha, eu tenho preparado grandes coisas para você. E quando eu lembro disso, queridos, eu me emociono. Eu não me emociono simplesmente para passar isso para você, não, porque é como se eu ouvisse o Espírito Santo de Deus falando no meu ouvido, bem-vinda à sua nova estação. E eu quero dizer para você que está aqui me assistindo nessa noite, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil da sua vida. Talvez que você que está me assistindo, com tudo isso que aconteceu, você perdeu o emprego, você está sem esperança. E eu quero liberar essa palavra hoje para você, dizendo bem-vinda à sua nova estação. Deus tem preparado grandes coisas para você. Deus tem um futuro promissor para você. Por isso eu te peço nessa noite, não desista. Não deixa que o medo te paralise. Não deixa que as crises acabem com você, mas que você entenda, querida, que tudo isso é um processo. Eu aprendi no meio do meu processo que nenhuma árvore é plantada hoje e nasce amanhã.
Eu aprendi no meio do meu processo que nenhuma semente, se é plantada hoje e amanhã ela já vai dar frutos. Eu aprendi no meio do meu processo que o Deus primeiro trabalha na nossa terra. Ele tira algumas coisas de dentro de nós para depois nos plantar de novo, para depois fazer regar de novo. E quando eu leio o livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, ele diz assim: porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada, e ela se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao receber a água, ela reverdecerá, ou seja, ela nascerá de novo e dará ramos como uma planta. Ainda que as nossas árvores e que a nossa vida, porque isso simboliza a nossa vida, esteja passando por um momento difícil, eu quero dizer hoje para você, ainda há esperança. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a esperança no Deus Todo-Poderoso que está aí com você. E a gente, como a Yasmin colocou, nós precisamos entender os nossos processos. Eu precisei entender o meu processo e hoje você precisa entender o seu processo. Então é por isso que todas as vezes eu uso nas minhas redes sociais bem-vindo à sua nova estação, profetizando que a sua estação próxima será uma estação onde você vai colher os frutos da sua plantação. E no meio de tudo isso, gente, eu fui pesquisar um pouco sobre as estações do ano. E eu descobri algo muito incrível, que durante um ano existem 4 estações e elas são necessárias para que a terra se movimente e se incline diante do sol. E quando eu vi isso, Deus bradou muito forte no meu coração, dizendo assim: você passa por 4 fases durante um ano. E claro que são várias fases, mas quando Deus falou comigo, ele disse: você passa por 4 fases durante um ano e elas te movimentam a se inclinar para mim, que sou o sol da justiça. Querido, você não tem ideia, quando Deus falou isso pra mim, eu entendi que todos os nossos processos são necessários para nós nos inclinarmos para Deus, para nós vivermos o centro da vontade de Deus, para nós entendermos que Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para nossa vida. E eu posso dizer algo para você, essa estação não veio para te matar. Ela veio simplesmente para te fazer se inclinar de novo para esse sol da justiça, para você lembrar que existe um Deus que cuida de você. E eu estou escrevendo um livro sobre estações e logo você vai poder adquirir esse livro, mas eu quero compartilhar com você hoje sobre a estação do medo, que é um dos primeiros capítulos do meu livro, aonde eu conto um pouco da história de Ruth. E você que está aqui me ouvindo vai ter o privilégio de ouvir um pouco sobre isso que Deus ministrou no meu coração. Queridos, a história de Ruth começa exatamente assim. Eles moravam em Belém. Belém era a terra do pão, lugar onde tinha fartura, onde tinha bonança, onde tinha tanta coisa. Mas chegou um dia que veio a fome sobre Belém. Chegou um dia que veio a escassez sobre Belém. Chegou o dia mau. Porque nenhum de nós está escape de viver o dia mal. Nenhum de nós estamos escapes de passar por situações difíceis na nossa vida. Só que eu quero dizer para você que quando nós passamos por situações difíceis, Deus está provando a nossa fé. Deus está vendo até que ponto nós entendemos que a nossa confiança precisa estar ligada a Ele, não a pessoas, não a condições. Deixa eu dizer algo para você. Tudo isso que está acontecendo nesse tempo, coronavírus e não sei o que, isso, aquilo, outro, nada disso pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que isso ia acontecer. E eu vejo que nesse tempo Deus tem olhado para os seus filhos e tem esperado uma reação nossa diante disso. E qual tem sido a sua reação diante a tudo isso? O mundo está propagando um medo, um terror. Mas a sua posição como cristão é entender que se você está em Deus, não adianta. As coisas podem até vir, podem até acontecer, mas não vai te atingir se você estiver no centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece na história de Ruth, queridos? Ruth, na verdade, na história de Noemi, Noemi simplesmente segue o seu esposo, Elimeleque.
Quando Elimeleque viu que a terra estava com seca, que a terra estava passando por muitas coisas, muitos problemas, simplesmente Elimeleque toma a decisão de ir embora para Moabe. Onde ficava Moabe? Moabe era uma terra onde se adorava outros deuses. Era uma terra de estrangeiros, era uma terra dos moabitas. E simplesmente Elimeleque decide ir para essa terra, porque ele achava o quê? Que como em Belém estava escassez, ele precisava tirar a família dele daquele lugar e ir para um outro lugar. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, com essa movimentação que nós fazemos sem a direção de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você. Um dia, quando eu vivi todo esse momento difícil na minha vida, que eu já compartilhei ainda há pouco, o inimigo colocou na minha mente que só se eu fosse embora de Belém era que Deus ia fazer algo na minha vida. E um dia eu tive uma crise tão grande de ansiedade, tão grande, que eu tava para ficar maluca, porque eu não sabia o que eu ia fazer diante daquilo. E quando foi uma hora, eu senti como se eu tava na cozinha e eu senti quando eu ouvi um estalo e Deus disse assim para mim: ei, do seu futuro quem cuida sou eu. Viva o seu presente. É por isso que eu quero dizer pra você que nós precisamos ser audíveis à voz de Deus, porque senão o inimigo toma conta, queridos. Ele toma conta da nossa mente. E eu já estava na minha mente, eu preciso ir embora. E Deus falou comigo na sua palavra, dizendo: não é pra ir embora. Porque aonde eu permitir tudo acontecer, eu vou permitir com que as coisas se renovem na sua vida. Ou seja, no lugar aonde você foi humilhado, é o lugar que Deus vai preparar para você ser também exaltado. E Elimeleque toma a decisão simplesmente de ir embora. Ele toma uma decisão no âmago da circunstância que ele estava vivendo. Porque às vezes as situações que nós estamos vivendo nos força a tomarmos decisões precipitadas. E eu quero falar pra você aqui que tem o costume de tomar decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas, queridos. Pergunte para Deus, tenha Deus na sua vida como uma bússola que vai lhe guiar, porque se Ele estiver no comando da sua vida, tudo vai dar certo. Simplesmente ele decide ir, ele não sabia o que esperava, e quando eles chegam em Moabe, a Bíblia diz que passa algum tempo. O que acontece? O marido de Noemi morre. E ela vai enfrentar a primeira perda na sua vida. Agora pensa comigo, no tempo da Bíblia, a mulher que perdia o seu marido e ficava viúva, ela era meio que desprezada um pouco da sociedade, porque nessa época aqui da Bíblia, a mulher precisava trabalhar. O homem, na verdade, era quem trabalhava para trazer o sustento para dentro de casa. Então, uma mulher viúva agora para se manter, tem toda uma dificuldade para ela manter-se. Viúva agora sem um homem. Agora, pensa comigo, viúva numa terra totalmente estrangeira, onde ela não conheceu, onde ela não conhecia as pessoas, ela não cresceu ali, ela não sabia quem eram as pessoas. Pensa comigo, o que começou a passar na cabeça de Noemi? Aí o texto diz que os seus filhos casam com mulheres moabitas e passa algum tempo os seus maridos também morrem. Os seus filhos também morrem. Olha só o que essa mulher viveu, gente. Ela passou 3 lutos. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Pensa comigo, ela chegou numa cidade onde ela não conhecia ninguém, com toda a sua família, para começar de novo uma vida, para tentar viver algo sobrenatural, e simplesmente nessa cidade morre o marido e os filhos. Você acha que Noemi se sentiu como diante disso? Com medo. Apavorada. A Bíblia diz lá no livro de Ruth que Noemi chega a fazer uma declaração dizendo que ela é amarga, ela estava amargurada, entendeu? Olha só, olha a que ponto Noemi chega a declarar como ela estava se sentindo, né? Quem ela está, como ela era naquele momento, uma mulher totalmente amarga. E só que Deus é um Deus muito magnífico, Ele é um Deus muito bom, gente, porque eu vejo Deus na história de Noemi com um cuidado incrível. Noemi enfrentou o processo do luto, ela perdeu três pessoas próximas
mas eu acho incrível que o cuidado de Deus revela algo poderoso. Posso falar alguma coisa para você que está aqui me ouvindo? O cuidado de Deus na sua vida vai revelar pessoas em tempos de crise. É em tempos de crise que Deus levanta Rutes para andar do nosso lado e dizer: você não vai parar, você não vai retroceder. É em tempos de crise que Deus vai usar pessoas para nos ajudar a sair do momento difícil em que estamos vivendo. E eu vejo Deus alcançando a vida de Noemi através da vida de Ruth, porque tudo que Deus faz é bom. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E por que a estação do medo? Gente, em algumas lives anteriores, nós falamos juntamente com a pastora Lie sobre essa questão do medo. E quando nós nascemos, nós já nascemos, né, com uma parte de nós tendo isso dentro da gente. Só que ao longo da nossa vida, isso vai ser estimulado. Pensa aqui comigo. Existe uma coisa que a psicologia chama de crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São crenças que foram impostas sobre nós durante o nosso período de infância, né? Até os nossos 7 anos, nós vamos absorver muita coisa do convívio das pessoas que nós andamos, que nós estamos ali. Então, é imposta sobre nós muitas crenças. Eu tenho certeza que você vai me entender. Quando você era criança, no momento lá, você foi pro escuro e alguém disse assim: menino, sai daí porque olha o bicho papão, olha o velho do saco vai te pegar e não sei o que. E aí você começa a crescer com o sentimento de que no escuro tem alguma coisa ruim. O medo, queridos, ele é mais ou menos assim. Quando alguém fala pra você algo, por exemplo, você tá ali na sua casa sozinha e de repente você ouve um barulho, né? E aí o teu cérebro, ele já manda pro teu organismo uma informação de que tem alguma coisa estranha ali. E aí você já começa a ativar o teu modo de medo. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, porque pode mandar informações para o nosso cérebro e isso vai mandar para o nosso intestino e nós vamos começar a reagir diante daquilo. Você já imaginou você na frente de um leão? E na frente de um leão, todo mundo morre de medo, né? A sua ação vai ser duas. Ou você vai sair correndo e subir na primeira árvore que você vê para você se engatar ali, para você ficar lá seguro. Ou você vai paralisar total. Você vai ficar paralisado ali, estático, sem se mexer, nada, porque o medo te paralisa. Então existem duas formas. Ou paralisa, ou você vai fugir, né? E por que nós precisamos ter cuidado com o que nós ativamos na nossa mente? Porque quando a gente ativa na nossa mente, automaticamente a gente envia para o nosso corpo. É por isso que hoje a minha mãe estava compartilhando algo comigo de uma psicóloga que estava dando uma entrevista dizendo que a pessoa pediu oração, né, porque tem depressão e a depressão está fazendo a pessoa ter todos os sintomas do coronavírus, porém essa pessoa não teve contato com ninguém ou seja, uma questão altamente psicológica, ela está desenvolvendo a doença psicologicamente. Por quê, queridos? Por causa de tudo que a gente ouve. Então hoje eu quero te dar uma instrução aqui. Pare de ouvir coisas negativistas. Pare de atrair palavras negativas. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, diz que Pedro estava dentro do barco e a tempestade começou a apertar de tudo quanto era lado. E aí Jesus aparece no meio da tempestade. Olha só o que acontece. Naquele tempo, os marinheiros, eles acreditavam que quando aparecia um fantasma no meio do mar, era sinal de que o barco ia naufragar. Olha só essa crença que tinha, que o barco ia naufragar.
Quando Jesus vem andando sobre as águas, que eles avistam, eles ficam apavorados, gente. Porque na mesma hora, o que veio na mentalidade deles? Nós vamos morrer. Porque as informações são essas de que quando aparece alguém morre, então nós vamos morrer. E eles estavam com medo. E aí Jesus se aproxima e diz assim: ei, não tenham medo, sou eu, Jesus. E eu quero já dizer para você aqui que no meio das nossas tempestades, da minha e da sua tempestade, o Senhor se apresenta como Jesus. A gente precisa saber identificar a voz do Senhor que está falando com a gente em meio a todo esse caos que está acontecendo. E o Senhor começa a falar com eles e diz assim: ei, prestem atenção, sou eu. Aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu, então deixa que eu vá até o Senhor, né? E aí a gente vê o famoso texto bíblico que diz que Pedro anda sobre as águas. Mas deixa eu falar algo para você, o que é incrível. Se você ler detalhadamente, você vai observar uma coisa. Lá no texto diz que Pedro começa a andar e que os olhos dele estavam onde? Em Jesus. Só que no meio do caminho, os ventos continuaram batendo. Mas quando Pedro estava andando, o texto diz que os ventos sopraram e começou a vir uma grande tempestade. A tempestade já estava e os ventos soprando, batendo no barco, e Pedro tira os olhos de Jesus e ele olha para a tempestade. E o texto é muito claro quando diz que Pedro começou a afundar. Deixa eu falar algo para você. Todos nós temos um medo dentro de nós. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, a gente esquece das coisas que estão aqui e a gente vai fixar os nossos olhos em Cristo. Porque quando Jesus olha, Pedro começa a afundar, Pedro pede socorro e ele diz assim: por que você teve medo, homem de pouca fé? Observe que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele automaticamente começa a naufragar. O nosso maior problema não é em si o medo, mas sim como nós lidamos com ele diante das adversidades. Se você tira os olhos de Jesus e coloca os seus olhos na tribulação, se você tira os seus olhos de Jesus e começa a colocar os seus olhos no coronavírus, se você tira os seus olhos de Jesus e começa a colocar os seus olhos em circunstâncias de hoje, você vai se perder no meio da tempestade. Por isso eu vim aqui hoje para te dar essa palavra de ânimo e coragem, te dizer: ei, querido, não naufrague no meio do caminho. Olhe para Cristo. O salmista já disse, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você entende que os seus olhos precisam estar fixos em Jesus, pode vir tempestade de um lado, pode vir vendaval de outro, pode as pessoas aqui estarem falando no seu ouvido tantas coisas, mas os seus olhos estão fixos. Aí você pode dizer assim: ai, pastora, mas isso é tão difícil, isso é tão difícil. Sabe por que se torna difícil? Porque nós paramos de olhar para Cristo, de ouvir Cristo através da sua palavra, ouvir Cristo através de uma pregação, ouvir Cristo através de uma live, e começamos a ouvir Cristo e começamos a ouvir um mundo através de coisas que estão sendo colocadas sobre nós. E eu quero dizer para você nessa noite: não permita com que o medo entre na sua casa. Não deixe que o medo assombre a sua mente. Posso dizer uma coisa para você? Aprenda. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Nós precisamos aprender a lutar a nossa batalha aqui. E sabe como é que a gente vence, queridos? Com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz que Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites com fome. Olha só, imagina, você passa algumas horas, a sua barriga já começa a tremer de fome, né? E aí, imagina Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto com fome, ficou ali, com certeza sentiu frio, sentiu calor, viveu tudo ali naquele deserto. E nos últimos dias, o que acontece? Satanás aparece pra ele. E quando Satanás aparece, Satanás começa a dizer: se tu és filho de Deus, transforma. Se tu és filho de Deus, te joga. Se tu és filho de Deus e tal. Só que olha o que Jesus fala para ele. Jesus, em todas as interrogativas de Satanás, Jesus responde com a palavra.
Deixa eu te dizer uma coisa, o antídoto para você vencer o seu medo, para você vencer os seus medos, para você vencer as suas crises, é buscar a profundidade da palavra de Deus. Porque no dia em que o inimigo tentou vir novamente, o Espírito Santo me fez lembrar o que diz em Filipenses 4, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e o vosso Pai que está no céu vai olhar para elas, e elas precisam ter oração, súplica e ações de graça. Então, queridos, no dia que vier a estação do medo, você precisa, primeira coisa, você precisa saber quem tá com você. Tá? Uma coisa eu vou dizer pra você, pessoas negativas, corta logo da tua lista, porque de negativo a gente não precisa, tá? Ah, pastora, mas a gente pode transformar. Bom, se você acha que tá preparado pra transformar, então glória a Deus, mas tem pessoas que não têm a capacidade pra transformar outros, então se você ainda não está preparado pra isso, é melhor se afaste. A palavra de Deus diz que de algumas pessoas nós precisamos sim nos afastar pela nossa saúde emocional, tá? Isso daí já é, eu tô falando, não é a Bíblia, mas a Bíblia diz que nós temos que nos afastar. Mas você precisa se afastar por quê? Pela sua saúde emocional, pela sua saúde espiritual, pela sua saúde familiar, por tudo isso. Então entenda algo, você vai vencer esse medo quando você começar a viver pautado na palavra de Deus. E quando você entender que tem alguém do seu lado te segurando e dizendo: você não vai parar, você não vai desistir, porque tem uma multidão esperando por você. Isso me alegra, queridos, porque no meu dia difícil eu tive alguém que disse assim: ei, você não vai parar, você não vai morrer aqui, porque você vai ser voz profética para uma geração. Eu tive alguém do meu lado que disse: ei, levanta, porque Deus ainda vai fazer muito através de você. E essas palavras fizeram com que o medo na hora fosse destruído e eu entendesse que o momento em que eu estava vivendo não determinava quem eu seria no futuro. O momento que o mundo vive hoje não determina a glória que ele já preparou para nós. As assombrações que Satanás tenta trazer sobre a nossa vida não determinam o que Deus já preparou para nossa vida. Talvez hoje você esteja dizendo: Senhor, mas o que vai ser de mim? O que é que vai acontecer? Ei, passe a olhar o futuro, comece a enxergar com os olhos de Deus. Eu ministro hoje sobre a sua vida que Deus vai te dar visão de águia para você começar a enxergar lá na frente. Você não vai mais enxergar somente o hoje, você vai passar por essa estação e você vai viver a próxima estação, porque vai ser nela que você vai entender que a primeira estação foi necessária para que Deus trabalhasse nas suas raízes. Porque não tem como frutificar sem antes Deus trabalhar em nós. Não tem como dar frutos sem antes Deus trabalhar na nossa vida. Não tem como nós queremos alimentar alguém. Você já viu uma árvore que não tem frutos alimentar alguém? Não. Ela serve para dar sombra, mas só isso. E nós, como servos de Deus, precisamos ser como árvores frutíferas que alimentam outras vidas, mas para nós alimentarmos outros, primeiro nós precisamos ser alimentados. Quando Noemi viveu a estação do medo, a estação da destruição, a estação do luto, ela teve uma Ruth do seu lado. E quando eu acho muito lindo, querido, porque quando ela chega num momento, no cenário lá da vida, que ela diz assim para as suas noras: voltem porque eu não tenho mais filho para dar para vocês. Volte porque eu não tenho mais como. O texto diz que uma volta, a órfã volta. Ela vai embora, ela abandona a sogra porque ela pensa na vida dela, ela pensa nela, mas Ruth não. Ruth pensa que ela precisava ser o apoio da sua sogra, que ela precisava ser o apoio daquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Vai existir momentos na nossa vida que as pessoas que andam com a gente vão pensar só nelas. Elas não vão pensar na gente. Elas não estão nem aí para o que nós estamos vivendo. Mas é no meio de tudo isso que Deus vai levantar pessoas que vão dizer: daqui eu não saio. Do seu lado eu não saio, eu fico aqui. Se for para enfrentar fome, eu fico. Se for para enfrentar escassez, eu fico. Se for para passar por isso com você, eu vou passar. Mas vai ser do seu lado. E eu aprendi uma coisa:
que o nosso dia mal revela com quem nós vamos poder contar. O seu dia mal vai revelar as pessoas que vão ficar com você. E o incrível é que Orfa volta. Orfa vai embora, queridos, sabe? Orfa diz, não, a minha vida, o quê? Não, eu vou viver, porque essa pessoa aí, não, que é isso? Eu preciso viver a minha vida, eu tô nova, eu preciso casar de novo, né? Eu preciso ter filhos, eu preciso pensar em mim, eu não posso pensar agora numa mulher que tá velha. Mas Ruth não. Sabe o que eu acho lindo da declaração de Ruth? Ela diz assim, não insistas para que eu te abandone, porque aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu também pousarei, o teu povo será o meu povo. E o mais forte de tudo isso é quando ela diz, e o teu Deus também vai ser o meu Deus. Uau, gente, eu acho essa parte linda, porque Ruth conseguiu ver Noemi além do estado que ela estava vivendo naquele momento. E nós precisamos de pessoas que vão nos ver além do estado que nós estamos vivendo. Como eu já falei, eu volto a repetir, o seu estado atual não determina o seu futuro. Hoje você pode ser uma pessoa que está passando por tempos difíceis, mas isso não determina onde você vai chegar, porque só quem sabe onde você vai chegar é Deus. E Ruth, ela não olha para o estado atual de Noemi. Noemi estava uma mulher triste, amargurada, angustiada, se sentindo esquecida, triste, decepcionada, mas ela ainda assim consegue transmitir Deus através das atitudes dela para Ruth. Ruth não viu o dia mal, porque as pessoas, queridos, ela vê o nosso dia mal para dizer assim, não é crente, olha aí, mas tá falando isso. Olha, é crente, mas olha só o que tá passando. As pessoas acham que porque a gente passa por luta é porque nós estamos em pecado, e nem sempre nós estamos em pecado quando nós passamos por luta. Simplesmente tem dias que Deus decide, diz assim, tudo bem, pode tocar, igual como fez com Jó, né? O inimigo chegou lá e disse, posso tocar? Pode, toca. E tem dias que Deus deixa. Mas isso não significa que nós estamos em pecado, isso não significa que, porque nós estamos pecando. Os amigos de Jó chegaram e disseram, Jó, confessa logo o teu pecado, Jó, por favor, pra ver se Deus te perdoa de uma vez. E aí ele, sabe, assim, meio que, mas eu não tenho pecado, eu não tô passando por isso, né? Tipo, Deus permitiu aquilo. E isso daí nós precisamos entender. Nós precisamos andar com pessoas que nos veem além do momento difícil que nós estamos vivendo. Ande com alguém que vê o seu futuro. Eu sempre digo isso. Eu não sei se as minhas discípulas ainda estão aqui, mas eu digo para elas, eu não enxergo o seu hoje, eu enxergo o seu futuro. As pessoas estão vendo quem você é hoje, mas eu estou vendo aonde você vai chegar e quem você vai se tornar. E todo mundo que passa pela minha vida eu digo isso, porque as pessoas estão acostumadas a determinar o futuro de alguém pelo seu hoje, mas eu conheço um Jesus que entrou na vida de uma mulher prostituta e disse pra ela, vai em paz, porque dos teus pecados eu não lembro mais, não peca mais, mas vai em paz. Aquela mulher, uma prostituta, tinha sido pega em adultério, mas uma palavra de Deus, de Jesus, mudou a vida daquela mulher. Então eu acredito num Jesus que quando entra na vida de alguém, ele muda as estações da vida daquela pessoa, tá? Então, Ruth, ela não viu o momento atual de Noemi. Ela simplesmente decidiu, teu povo é meu, teu Deus é meu, aonde tu for eu vou também. E sabe o que eu acho incrível, gente, nessa história? Que quando ela chega ali em Belém, agora, olha só o que Ruth precisou viver, olha só o que Noemi viveu, gente. Ela saiu de Belém com toda a sua família, com todo mundo, tudo bonitinho, indo rumo ao novo, né? Indo rumo ao novo de Deus, um tempo novo, uma estação nova, porque em Belém tava tendo fome, mas lá em Moab não, então ela tá indo. Agora imagina a volta dessa mulher. Imagina os vizinhos dessa mulher dizendo, olha só a Noemi, como é que ela tá voltando. Saiu daqui com os filhos e agora ela tá voltando assim, sem ninguém, né? Totalmente esquecida, viúva, sem os filhos. E eu acho
é incrível porque ela diz assim: a mão do Todo-Poderoso se descarregou sobre mim. Você tem noção do que é a mão de Deus se descarregar sobre alguém? Mas ainda assim, queridos, Noemi não perdeu a esperança em Deus. Ela continua agindo como uma mulher sábia, que agora vai instruir Ruth. Ruth diz: não precisa sair não, eu vou tomar responsabilidade. Noemi, você não tem condições de trabalhar? Não se preocupa, eu tô indo lá, vou trabalhar, vou colher, vou trazer, vou botar comida dentro de casa. Não se preocupa, Noemi, respeite esse tempo, porque eu tô aqui para cuidar de você. E eu quero dizer para você nessa noite, querida e querido que está aqui me ouvindo, Deus vai preparar pessoas que vão entender o tempo que você está vivendo, que não vão te obrigar a viver logo algo que você ainda não está preparado para viver, porque às vezes as pessoas elas se aproximam de nós e elas querem que a gente viva logo os processos, e eu quero dizer para você que as coisas não funcionam assim. Deus trabalha em cada um de uma forma diferente. Se você for estudar sobre árvores, você vai ver que o cedro do Líbano, antes dele crescer para cima, ele passa 30... Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, como assim? Ele passa 30 anos crescendo primeiro para baixo. 30 anos. Ele passa fortalecendo as suas raízes. E aí, então, ele começa a florescer. É por isso que o texto diz que nós temos que ser, na verdade, é a palmeira, tá? É por isso que o texto lá em Salmos diz assim, que nós precisamos ser como a palmeira, que o vento vem, ela vai. Mas quando o vento passa, ela volta pro lugar. É assim que nós precisamos ser, firmar as nossas raízes em Deus, porque uma raiz firmada em Deus, quando começa a crescer a árvore, pode vir o vento que for, pode vir o vendaval que for, vai lá embaixo, mas quando o vento passa, volta tudo pro lugar, porque o Senhor cuida de nós. Noemi agora vai ser cuidada por Ruth. E quando eu escrevia isso, né, que para quem chegou depois, essa é uma parte do meu livro, quando eu escrevia sobre isso, Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: cuidado com as pessoas que vão estar com você quando você estiver bem, quando tudo estiver bem, porque quando tudo estiver bem, a gente tem amigo, a gente tem todo mundo, mas quando as coisas estão mal, é aí que a gente vai descobrir quem são os nossos amigos de verdade. É aí que nós vamos descobrir quem realmente são as pessoas que nós podemos contar. Quem são realmente as pessoas que vão estar do nosso lado, preparadas para nos dar uma palavra de incentivo, sabe, gente? Tem dia que a gente quer desistir de tudo. Tem dia que a gente não quer mais nada. Aí Deus vai lá e diz assim: ei, você não pode desistir, porque tem alguém que ainda vai ser edificado pela sua vida. E para daqui a pouco nós encerrarmos esse momento, Ruth, olha só o que Ruth faz, gente. Ruth começa a colher. E o texto diz que o dono da fazenda olha para ela e diz assim: aquela mulher é diferente, aquela mulher ali é nova, aquela mulher eu não tinha visto por aqui, quem é ela? E ele vai buscar informações sobre ela. E aí ele chama os homens e diz assim: olha, deixe cair mais trio aí, deixa cair bastante, porque ela precisa levar muito para casa. Olha só, eu acho lindo isso, gente. Tudo na nossa vida tem um tempo, porque você vai viver o tempo difícil para quando você estiver num tempo bom, você não julgar quem está no tempo difícil, mas sim ajudar quem está no tempo difícil. Porque Ruth começa colhendo as migalhas. Ruth, porque as mulheres viúvas, elas ficavam numa parte onde os homens, os colhedores iam fazendo a colheita, e as migalhas que caíam de espigas era que elas juntavam para poder levar para casa. Tá? Era só assim que elas podiam trabalhar. Então, Ruth precisou viver aquilo, porque na próxima colheita, Ruth vai ser dona agora daquela fazenda, daquele lugar, porque ela vai casar com Boaz, entendeu?
Você pegou aí? Pegou a ligação de Deus aí? Ruth, ela na próxima estação, ela vai ser dona agora da fazenda. E como dona, ela vai poder olhar agora para as pessoas que estão passando pela mesma situação que ela. Deus não permite nada na nossa vida em vão. Tudo que você está vivendo é porque você vai encontrar no meio do caminho alguém que vai precisar do antídoto que você vai ter, porque você passou por aquele processo, porque você viveu. Talvez hoje, né, a irmã colocou aqui que está em tratamento, talvez, amada, você não entenda hoje porque você está passando por isso, como um dia eu não entendia porque que eu estava passando por aquilo, e Deus falou ao meu coração um dia, enquanto eu ministrava a palavra de Deus, Deus chegou e disse assim: ei, sabe por que você está passando por isso? Porque não tem como você ministrar a cura sobre alguém sem antes você ter vivido aquilo, porque eu dizer para você assim, isso vai passar, isso é simples, isso é fácil, é muito fácil quando eu não vivo isso, mas quando eu vivi, eu sei a dor que é o processo, mas eu também vou poder virar para você e dizer: ei, calma, porque eu passei e sobrevivi, e você também vai sobreviver. Deus está te fazendo viver essa estação hoje, porque no próximo ano você vai estar totalmente diferente de como você está hoje. E aí quando as pessoas se aproximarem dizendo: eu tô passando por isso, olha como tá, olha como eu tô, você vai dizer assim: querida, já passei, querido, já vivi, e eu posso declarar sobre a sua vida que o mesmo Deus que restaurou a minha vida é o Deus que restaura a sua vida também. Ruth viveu essa estação. E eu vou falar só isso porque se você quiser saber mais, quando meu livro sair, você adquire meu livro, tá bom? Porque ainda tem muita coisa que Deus falou comigo sobre essa história maravilhosa. E eu quero finalizar essa noite falando pra você sobre algo, querida. Medo. O medo, ele vem quando a gente menos imagina. E eu quero terminar essa história falando sobre a história de um homem chamado Elias. 1 Reis, capítulo 19. Se você puder, leia na sua casa depois o 17, o 18 e o 19. Mas eu vou frisar o 19 para nós encerrarmos e eu vou estar orando por você. Elias, quando Deus disse assim: Elias, profetiza porque vai vir uma grande seca. Depois que tu profetizar, Elias, tu te sai daí e vai para esse endereço aqui que eu vou te dar. Porque nesse endereço eu preparei uma caverna, vai ter corvo para te dar comida, vai ter um ribeiro do Querite bem na sua frente para você tomar água. Então vai para lá e fica lá. Vai lá, no 17 isso acontece, tá? Ele vai, profetiza e ele se retira do cenário. O texto diz que passam-se 3 anos de seca. O povo já estava morrendo porque muita coisa aconteceu, a seca, os animais, a produção, não tinha mais como produzir, mas a seca havia vindo, né? E depois dos 3 anos, seca-se o ribeiro, Deus chega com ele e diz: Elias, eu preparei uma viúva para te sustentar. Observe que Deus sempre preparou os cenários para Elias. E ele diz assim: eu preparei uma viúva agora para te sustentar, vai para lá. Ele vai para casa da viúva, acontece um milagre na casa da viúva, ele é sustentado, aí Deus diz: agora, Elias, vai lá e diz que eu vou mandar uma chuva abundante. Vai chover muito, pode ir lá. E aí Elias vai e fala tudo isso. Depois que Elias ora e acontece todo aquele mover, Elias vence 450 profetas de Baal em uma... só ele contra 450 homens que estavam clamando lá para fogo vir, e simplesmente Elias vai lá, prepara o altar, joga água, limpa, faz tudo bonitinho, e depois ele ora, Deus manda fogo. Elias viveu tudo isso. Elias andou com Deus, Elias ouviu Deus. Só que depois de tudo isso que ele fez, como os 450 profetas foram exterminados, sabe o que acontece, gente? Simplesmente Acabe chega com a sua esposa Jezabel e conta tudo o que aconteceu. E quando ele conta tudo o que aconteceu pra ela, ela manda um recado, ela não vai até ele. Ela chama alguém e diz assim: vai lá entregar um recado pra esse homem e diz pra ele, entendeu? Que ele vai morrer. Pode dizer pra ele. E se você for ler o texto, existe uma tradução desse texto que diz que quando chega a notícia a Elias, o texto é muito claro quando diz assim: e Elias teve medo e por isso ele fugiu. Olha só,
Elias teve medo de uma mulher que falou algo para ele, dizendo: eu vou te matar. Não é eu e você apenas que vamos viver dias difíceis por algo que ouvimos. Como eu falei logo no início, nós temos uma batalha aqui, ó, na nossa mente. E essa batalha, ela se trava todos os dias. E é por isso que a gente precisa saber lutar ela. Entendeu? Nós precisamos saber guerrear esta batalha. Porque só quando nós sabemos guerrear essa batalha que Satanás não tem vez na nossa vida. Aí simplesmente, sabe o que o texto diz? Que ele foge e vai se esconder dentro de uma caverna. E Deus aparece pra ele e diz: ei, Elias, o que tu tá fazendo aí? Aí sabe o que ele diz pra Deus? Ele diz: Deus, eu tô aqui escondido com medo, porque tu viu que ela quer me matar e tal. E Deus diz assim: Elias, sai da caverna que eu vou falar contigo aqui do lado de fora. E o texto diz que Deus veio numa brisa suave e fala com Elias. E quando eu leio esse texto, eu entendo que nem Elias, que foi um homem, como a própria Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões que eu e você, foi um homem que andou com Deus, muito com Deus. A vibe de Elias era uma vibe assim, tipo, Deus tá aqui comigo e andando. Mas ele passou pela estação do medo. Mas Elias conseguiu vencer. E eu quero dizer hoje pra você que tá me assistindo, você também vai vencer. O medo não vai te destruir. Sabe o que Deus está dizendo pra alguém hoje? Saia da caverna. Esse medo não vai te dominar. Esse medo não vai te paralisar. Pelo contrário, ele vai te dar impulso para você viver o propósito de Deus na sua vida. Elias precisou ser lembrado de que Deus havia cuidado em todo momento dele. E eu quero dizer nessa noite, como boca de Deus, e te lembrar de algo, que Deus está cuidando de você, sim, nesse tempo. Não se deixe ser assombrado por isso. Unja sua mente e diga: Senhor, a minha mente é tua. Satanás não tem poder contra a minha mente, porque eu consagrei ela a ti. Aqui só vai reinar os teus pensamentos, aqui só vai reinar aquilo que vem de ti. E se por algum momento o inimigo tentar colocar qualquer pensamento contrário, eu te peço, repreenda ele pelo poderoso nome de Jesus. Vamos transformar a nossa mente e entender que Deus preparou um tempo novo para nós vivermos. E eu queria te convidar nessa noite, aí onde você tá, a fechar os teus olhos. Nós vamos estar orando, eu vou estar orando por você nesse momento. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como eu tô sentindo a presença de Deus aqui, querido, eu tenho certeza que o Senhor tá aí, aonde você estiver, no teu quarto, na tua sala, na tua casa, na tua cozinha, onde você estiver me assistindo, o Espírito Santo está aí e ele vai trabalhar na sua mente, no seu coração, e todo medo, todo pavor, tudo aquilo que o inimigo por um momento tentou colocar na sua vida, o Senhor vai abater nessa noite, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, nessa noite os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui, Senhor. Deus, tu sabes que nada que fazemos é por acaso, tudo tem um propósito. E o propósito desta live, Senhor, é alcançar quem está do outro lado. Talvez alguém que começou assistindo essa live estava com medo, Senhor, estava apavorado com tudo que está acontecendo, com tantas notícias ruins. Mas Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que está aqui comigo, eu te peço, visita agora teu filho, visita agora tua filha, que todo medo, Senhor, que está tentando paralisar a mente, cauterizar, Senhor, o pensamento, colocando pensamentos de autodestruição, de desmotivação, eu te peço agora que seja lançado ao abismo, Deus. Que a mente dessas pessoas sejam renovadas por ti. Que elas experimentem viver o novo de Deus para a vida delas, Senhor. Eu profetizo nessa noite que a estação do medo vai findar sobre a vida delas. Eu profetizo nesta noite que isso é só passageiro. Elas estão passando por este momento, mas elas não ficarão para sempre. E que o testemunho delas vai alcançar outras pessoas. Assim, Senhor, nos dá uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Que a nossa mente pense em coisas do alto e que possamos entender,
Senhor, que os nossos olhos precisam estar fixos em Ti e que a partir disso o Senhor estará nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Eu declaro isso sobre a vida das Tuas filhas e dos Teus filhos. Profetizo, Senhor Jesus, uma nova estação sobre a vida deles e que o Teu nome venha a ser glorificado para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe sua vida. Depois, se você puder, leia o Salmo 4. Se você tem problemas para dormir, leia o Salmo 4, porque eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você. E eu tenho certeza que Deus falou com você aqui através dessa live. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aqui, aos que passaram por aqui, aos que vão assistir depois esta live. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que essa palavra encontre morada no seu coração e que não seja apenas esse momento, mas que ao terminar aqui você possa ir buscar mais da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus falará com você. Que Deus abençoe sua vida, que você possa contar testemunhos. Se você tiver testemunhos para contar, você pode ficar à vontade para mandar mensagem. Se você quiser compartilhar algo da sua vida, você também pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para te ajudar, entendeu? Como eu falei na live, ajudar uns aos outros. Que Deus abençoe você. Um beijo apertado no seu coração. E amanhã nós estamos aqui de novo com um tema magnífico. Por isso não perde, nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo enorme. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu amo muito vocês. Beijos.